Oi, eu sou o Rodrigo, esse é o Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, e eu acho que essa é a primeira vez que o episódio não começa com uma data, né? Eu sempre abro falando uma data que tem a ver com alguma lembrança. Dessa vez tá um pouco diferente, mas tudo bem, porque esse episódio ele é um pouco diferente. Aliás, hoje eu queria te pedir um voto de confiança para ficar comigo até o fim, porque a gente vai embarcar juntos numa busca. Você já vai entender. Por enquanto, eu vou te dizer que esse episódio começa em algum dia, que eu não sei qual, de 1985. Eu sei que era 85 porque esse episódio parte de uma fotografia e no verso dela só tem uma coisa escrita, 85. Então eu tinha 8 anos ou 7 anos. Se foi antes de outubro eu tinha 7, se foi depois de outubro eu tinha 8. E nesse dia eu estava na sala de aula, num palanque pequeno que ficava em frente ao quadro negro. Eu estava com o uniforme da escola, uma bermudinha marrom e uma blusa de botão num bege bem clarinho. Na foto parece que a blusa é branca, mas eu sei que ela era bege. E quem tá na minha frente é a minha professora da segunda série. Ela tá tipo ajeitando a gola da minha camisa, eu acho que é isso que ela tá fazendo. Ela tem o cabelo grande, ondulado, e tá vestindo uma saia bege e uma jaqueta de couro marrom. Essa jaqueta, por algum motivo, ficou muito grudada na minha memória. Eu lembro muito dela dando aula com essa jaqueta. Ou, sei lá, talvez essa lembrança da jaqueta tenha mais a ver com a fotografia mesmo, porque esse é o único registro que eu tenho dessa professora. E ela não é uma professora qualquer, é a professora mais marcante que eu já tive. Você que está aí ouvindo, você certamente lembra de professores marcantes. No meu caso, era ela, a tia Ballad. O nome ajuda também, né? É um nome muito bonito, muito diferente. Ballad, B-A-L-A-D-E. Essa foto estava dentro de um armário na casa da minha mãe. Eu já olhei tantas vezes para ela que eu já decorei tudo que tá ali. O quadro negro meio sujo de giz, um pedaço que aparece da mesa da professora, uma mesa de madeira escura. Eu tô olhando para a câmera, sorrindo, mas é um sorriso meio tímido. Como eu era muito encantado por essa professora, aquele momento, eu lá na frente da classe com ela, eu devia estar muito tímido naquela hora. E mais um detalhe importante, como ela tá meio de lado e o cabelo tá jogado assim pro lado, não dá pra ver o rosto dela, nem um pedacinho, só dá pra ver o cabelo. Ou seja, na única fotografia que eu tenho da minha professora mais importante, não dá pra ver o rosto. O rosto dela tá só na lembrança. Minha memória que lute, porque nesse caso é tudo que eu tenho. Bom, nesse episódio eu vou te levar para pesquisar comigo e investigar o que estava acontecendo nessa foto. Por que é que tinha alguém ali na sala fazendo uma foto? Por que é que ela estava mexendo na gola da minha camisa? Por que é que eu tô com esse sorriso tímido? Então, se você tá aqui ouvindo, mas deu uma curiosidadezinha de ver a foto, eu te entendo. E se você quiser, dá para ver a foto antes da gente continuar. Porque o Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, além do episódio em áudio que você tá escutando, também tem a versão em texto, na newsletter no Substack. E lá na newsletter eu publiquei a foto, então se você quiser dar uma pausinha aqui e dar um pulo lá rapidinho para ver a foto, beleza, o link para a newsletter está na descrição do episódio. Aproveita para assinar o Onde Eu Tava no Substack, é de graça, para você receber a newsletter no seu e-mail. E se você acha que esse é um trabalho relevante, que merece ser sustentável, tem a opção da assinatura paga, que me deixa muito feliz e ainda libera 2 recompensas, a edição extra da newsletter para cada episódio e o acesso ao nosso grupo no WhatsApp. Então hoje eu vou te levar para essa investigação sobre a foto da tia Ballad. Mas antes, como sempre aqui no Onde Eu Tava, eu vou fazer um desvio. Vou voltar ainda mais no tempo, para o começo mesmo da minha vida escolar. Eu vou te contar sobre uma árvore que, coitada, sofreu muito comigo. No mesmo dia em que eu achei essa foto da tia Ballad no armário, na casa da minha mãe, eu também achei uma pasta dessas de guardar papel com umas recordações escolares mais antigas. É uma pasta do Comando Estelar Flashman, você já ouviu falar? Era um seriado japonês que eu gostava muito, passava na Rede Manchete e na TV Record, ali na primeira metade dos anos 90. Dentro dessa pasta tem uns registros meus do maternal, do jardim de infância e da alfabetização, começo mesmo da vida escolar.
E ali estão os 3 registros mais antigos que eu tenho. Tô abrindo aqui para pegar, ó. É uma carta de avaliação e 2 formulários de observação preenchidos em 1981 e 82 pela tia Marisa e pela tia Kátia, 2 professoras do Jardim Escola Maria Fumaça, que ficava no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu acho que esse é um bom ponto de partida para essa nossa investigação sobre a foto da tia Ballad, e principalmente sobre a minha timidez, que também estava ali naqueles registros. O primeiro formulário é de 5 de maio de 1981, assinado pela tia Marisa. Aqui estamos falando de maternal 2, ok? Vou ler aqui. Ficha de observação, primeiro bimestre. 1. Como foram as primeiras reações da criança na escola? Aí a tia Marisa responde: chorou muito. 2. E com a turma? Isolou-se. E aí a pergunta 4. Manteve-se isolado? E a resposta da professora: sim, só queria conversar comigo. Nesse mesmo ano de 1981, a tia Marisa redigiu uma carta me avaliando. Começa assim, ó. Rodrigo é uma criança meiga, carinhosa, de humor constante, que nem sempre reage bem a situações novas. Eu não tenho nenhuma lembrança dessa época do Maria Fumaça, eu tinha 4 ou 5 anos, mas isso me lembrou uma história que a minha mãe sempre me contava, então eu fui direto na fonte primária. Oi, eu sou a Neuza, mãe do Rodrigo. Pronto, eu aproveitei que eu estava na casa da minha mãe, fuçando os armários lá, né? E pedi para ela contar a tal história da árvore que ficava na calçada do Maria Fumaça. Então, aquela árvore era o seguinte: você, quando saía para ir para a escola, você ia de boa, mas triste, não queria ir, né? Então, ia naquele passinho, aí chegava na árvore que tinha em frente à escola e vomitava. Sempre, todas as vezes, todos os dias, até quase o final do ano, esse episódio se repetia. Quando você terminava, você falava assim: mamãe, enxuga minhas lágrimas. Aí eu enxugava, limpava o seu rosto, tudo bonitinho. Aí você entrava sem chorar, ainda olhava para mim e dava tchau. Bom, eu não tenho nenhuma lembrança disso, ainda bem, mas é uma história que a minha mãe já me contou várias vezes. A gente entrou no Google Maps para tentar achar a árvore na rua, no Google Street View, sabe? Para ver se essa árvore sobrevive até hoje. Na verdade, a gente foi meio preguiçoso, porque a escola nem fica muito longe da casa da minha mãe, a gente podia ter ido lá pessoalmente. Mas vamos de Google Maps mesmo. O Maria Fumaça não existe mais, hoje é uma casa residencial com um muro de pedra todo pichado. E na calçada, a árvore tá lá. Tem uma árvore que ficava exatamente em frente à escola, mas não era essa. A tal árvore que sofreu comigo era um pouquinho antes. A gente vinha andando, né, pela calçada e parava um pouco antes, porque na porta da escola seria um pouco demais fazer tudo aquilo. E a história bate direitinho com aquela ficha da tia Marisa de 1981, né? Mas a outra ficha é do ano seguinte, 82, preenchida pela tia Kátia. Vou ler aqui, ó. Primeiras reações da criança na escola, ótimas, com bastante alegria e muita facilidade na socialização. E com a turma, excelente, procurando ser amigo de todos. Pô, peraí, foi rápido, né? Foi até rápido. De um ano para o outro, pequeno Rodrigo mudou totalmente. Pelo visto, foi um primeiro ano ali de adaptação mesmo. Eu estava melhorando. Só que aí veio uma reviravolta. Depois que eu já estava amigo da árvore do Maria Fumaça, eu tive que mudar de cidade. O meu pai era bancário e ele foi transferido do Rio para Goiânia. Então, em Goiânia, eu me alfabetizei em 1983 na comunidade educacional O Pequeno Príncipe. Na famosa pasta do Comando Estelar Flashman tem a minha ficha de avaliação do Pequeno Príncipe, feita pela tia Delminda. E ela diz: Rodrigo, a titia gosta muito de você, foi muito bom conviver com você durante esse ano. Viu? Eu tava voando.
Quem também assina essa ficha é a diretora, a Arlete Bezerra. Ela fundou o Pequeno Príncipe, que existe até hoje. Eu achei no YouTube um vídeo da Arlete falando sobre a fundação da escola. Eu sonhei em colocar o nome da minha escola de O Pequeno Príncipe, e que tem este nome até hoje. Então, como eu estava dizendo... E depois da alfabetização, eu fui para o Colégio Marista de Goiânia para fazer a primeira série em 1984. Na pasta tem 2 fichas dos 2 primeiros bimestres. E é engraçado que tem a lista da turma toda, com as notas de todo mundo. Privacidade 0. Falando em privacidade, eu tenho que me controlar para não ficar fazendo 1 milhão de desvios aqui para bisbilhotar a vida dos outros, né? Mas olha só isso, vê se só eu fico curioso. Na ficha do segundo bimestre tem 33 nomes dos alunos e depois tem um nome escrito à mão, tipo uma aluna nova que deve ter entrado na turma no segundo bimestre. E o nome dela é Nirvana. Se tudo der certo, Nirvana vai ser um tema do próximo episódio do Onde Eu Tava. Mas Nirvana a banda, não Nirvana a minha colega de classe em Goiânia. Como tem o nome completo dela aqui na ficha, eu fui bisbilhotar, né? Eu vi que hoje ela mora na Espanha e trabalha com direito humanitário internacional, olha só. A gente já teve num episódio a história do Axl de Petrolina, lembra? Que era uma homenagem ao Axl Rose. Quem sabe no episódio futuro eu não consigo entrar em contato com a Nirvana de Goiânia, porque certamente o nome dela não é uma homenagem ao Nirvana, né? A banda só veio muito tempo depois de ela nascer. Mas esse é um assunto para outro dia. Hoje a gente já tem uma investigação para fazer, a investigação da foto da tia Ballad. Eu já vou chegar lá, até porque depois dessa passagem por Goiânia, eu voltei para o Rio de Janeiro. No meio de 1984, no meio da primeira série, meu pai foi transferido de volta para o Rio. E aí, como eu estudava no Marista de Goiânia, quando eu voltei para o Rio, eu me transferi para o Marista do Rio, o Marista São José. Nos anos seguintes, meu pai ainda foi transferido mais 2 vezes, uma para Vitória, no Espírito Santo, onde a gente ficou 6 meses só, e a outra para Manaus, onde a gente morou 2 anos. Essa aí de Manaus talvez renda um episódio também. Então eu voltei de Goiânia no meio da primeira série, a professora era a tia Ana Maria. Tem aqui na pasta uma foto da turma com ela. Tô olhando aqui e tô reconhecendo um monte de gente. Alguns que estudaram comigo por muitos anos, né, depois. Mas tem uma específica que eu acho que foi só na primeira série. Não lembro se ela tava na segunda série também. Que é a Glória. A Glória foi a minha primeira, assim, não vou dizer primeira paixão, né? Porque eu tinha, sei lá, 6 anos. Mas pelo menos um crush, sabe? E na foto dá pra ver que ela era muito diferente das outras meninas. Ó, deixa eu contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 meninas na foto. É uma foto posada, né? Com a turma inteira, todo mundo em pé. A Glória é a única que tá de braço cruzado, sabe? Cheia de atitude. Todas as meninas estão de saia, ela é a única de calça, tá com um casaquinho também. E ela tá dando um risinho meio irônico. Ela era demais. Por onde será que anda a Glória hoje em dia? Mas enfim, no Rio eu cursei o segundo semestre da primeira série e aí finalmente cheguei na segunda série com a tia Ballad. Além da foto com a tia Ballad, eu também achei na pasta do Comando Estelar Flashman outras coisas da segunda série. 2 boletins, que eu já vou chegar neles, e 2 certificados pequenos de honra ao mérito, que era uma coisa que o São José fazia, eles davam esse certificado e uma medalhinha para os alunos que se comportavam bem. Então essa foto, talvez eu tivesse lá na frente da classe para receber essa medalhinha, né? Na cerimônia da medalhinha, sei lá. E como a tia Bala estava com a mão na gola da minha blusa, talvez ela estivesse colocando essa medalha em mim. Não dá para ver a medalha na foto, mas pode estar encoberta. Então é isso, beleza, eu já tenho uma tese para o que está acontecendo na foto. Mas eu continuei procurando mais pistas, pesquisando mais coisas. Pesquisei até o nome dela, que sempre me deixou muito fascinado. Eu acho um nome muito bonito, sonoro, né? Só que até para achar a origem do nome é difícil. Falando sério, fazendo uma pesquisa assim, superficial na internet, a impressão que eu tenho é que esse nome não existe, que não tem ninguém com esse nome, Ballad. Eu procurei no Google, não vem nada, procurei em todas as redes sociais, não vem nada. Em rede social você ainda acha uma ou outra pessoa que usa esse nome, mas nem parece ser o nome da pessoa mesmo, sabe? E eu até fiz um negócio que depois eu me arrependi. Eu fui na fonte oficial dos nomes no Brasil, que é aquele site do IBGE, do censo, que eu já usei aqui no Onde Eu Tava, que tem todos os nomes de pessoas vivas no Brasil. Escrevi lá, Ballad, e veio a informação de que não tem ninguém vivo com esse nome no país.
Aí me deu uma certa, sei lá, entendeu? Por que é que eu fui entrar nessa desgraça desse site? E além de tudo, eu comecei a duvidar da minha memória. Será que o nome dela era Ballad mesmo? Porque eu não tenho nenhum registro escrito, né? É só a memória mesmo. E aquela foto nem mostra o rosto dela. Será que era ela? Será que foi só uma coisa que eu criei na minha cabeça? Só que não sou só eu, a minha mãe também lembra. Aliás, a minha mãe lembra muito bem, ela lembra até onde a tia Ballad morava, numa rua ali perto da escola. O que me leva a um outro desvio totalmente aleatório, mas eu sou obrigado a fazer esse desvio. E aqui eu tô assumindo para você um risco de ser mais uma falha de memória, ou uma fantasia que ficou na minha cabeça. Porque eu lembro que perto dessa rua onde a tia Ballad morava, na Tijuca, tinha uma casa que tinha um leão de estimação, que ficava no quintal. Eu não tenho a lembrança de ter visto o leão, a imagem assim do leão eu não tenho na minha cabeça, mas eu lembro muito dessa história. Agora, recentemente, teve uma participação do Leandro Ramos, que é o Julinho da Van, do Choque de Cultura, naquele podcast Charla, não sei se você viu. E ele falou que quando ele era criança e morava em Jacarepaguá, tinha um leão lá também. Aí eu fui pesquisar e achei aqui uma reportagem do jornal o Globo que explica um pouco. Nos anos 80 não tinha lei para isso, não tinha fiscalização, tinha nada, né? Anos 80, e as pessoas podiam comprar animais silvestres para ter em casa. E aí teve uma época no Rio que rolou uma moda de comprar filhotinho de leão. Só que, né, 6 meses depois o bicho já tá gigante, comendo não sei quantos quilos de carne por dia. Aí as pessoas desistiam e doavam para o zoológico. Diz que nessa época o zoológico do Rio tinha um monte de leão, que as pessoas compravam e depois se desfaziam. Ali perto da casa da tia Ballad tinha um leão adulto no quintal. Minha mãe lembra dessa história. Mas tem uma coisa. Para mim não era um leão, era um tigre. Não, como assim? Não era um tigre, era um leão. Eu lembro que era um leão. Não tinha juba. Então era uma leoa. Não, peraí. Então, tudo que a gente pensava que era um leão podia ser uma leoa porque era um leão sem juba. Isso, era um leão sem juba. Mas você viu? Vi. Eu acho que ali atrás do muro, onde ele ficava, tinha uma escada, porque ele aumentava a cabeça para o lado de fora e descia de novo e ia sumindo. Então ele fazia esse trajeto de subir e descer a escada, mas não tinha juba. Para mim era um tigre ou uma onça parda. Já tá botando toda a fauna brasileira no negócio. Porque era assim, era pardo, não era rajadinho como o tigre. Mas podia ser um leão filhote ainda. Não. Ele era maiorzinho, não era tão filhotinho, não. Não era um leão sem juba ainda. Não. Acho que não. Você tem noção do trevo que tá na minha cabeça nesse momento? Eu já não sei mais se o leão existia, se era leão ou tigre, se a tia Ballad existia ou se foi uma criação da minha cabeça. Eu tô duvidando de tudo. Só que no meio dessa pesquisa sobre o leão, do nada, eu lembrei que a tia Ballad tinha um nome composto. Era Ballad alguma coisa. E num esforço de memória, abrindo alguma gaveta muito profunda aqui do meu cérebro, do nada eu lembrei do segundo nome dela. Não vou falar aqui para você não ficar bisbilhotando, que eu sei que você gosta de uma fofoca, mas com essa informação eu renasci na busca, né? Me respeita como jornalista. Primeiro encontrei numa rede social e ela tem o perfil fechado, mas dava para ver a fotinha bem pequena. E foi uma sensação muito curiosa, porque como eu falei, eu não tenho nenhuma foto que aparece o rosto dela. E ainda por cima se passaram 40 anos. Mas quando eu olhei a foto, mesmo sendo uma foto pequena, eu falei, é ela. É ela, tenho certeza. E depois achei também um site desses de trabalho, de currículo, que confirmava que ela tinha trabalhado no São José nos anos 80 e, claro, falava o trabalho atual dela. Ela ainda trabalha com educação, mas não é mais no Rio capital, é numa secretaria no interior do estado. Aí eu fiquei naquele dilema, será que eu tento entrar em contato? Porque é meio inusitado, né? 4 décadas depois, eu ia fazer o quê? Mandar uma mensagem falando, oi, eu fui seu aluno em 85. Até aí, né? De qualquer forma, eu entrei no site da secretaria e tinha lá um e-mail geral para contato. Aí eu falei, vou mandar um e-mail. E mandei.
falando que eu sou jornalista, que eu estava em busca de um contato da professora Ballard, que ela tinha sido minha professora em 85 e que eu estou fazendo um projeto sobre memória e queria entrar em contato com ela. Joguei essa garrafa no mar para ver o que dava. Era o e-mail geralzão da secretaria, não tinha ideia se alguém ia ver. No dia seguinte eu acordei, peguei o celular e tava lá uma resposta. Era uma mensagem de alguém do gabinete da secretaria, nem tinha um nome de ninguém, estava assinado gabinete e um texto bem formal, vou ler aqui para você. Prezado, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar a mensagem proferida pela professora Ballard. E aí vinha uma mensagem dela. Esse era um bom momento para eu encerrar o episódio e deixar um gancho para o próximo capítulo daqui a uma semana, né? Mas não, eu sou bonzinho, eu vou te contar a história inteira de uma vez. Posso ler? Tem certeza? Então vamos lá. Ela escreveu o seguinte: que presente! Tenho uma foto do Rodrigo até hoje, um amor de menino. Peço a gentileza de informar que estou em férias e retorno no dia 3 de fevereiro, e peço informar o meu e-mail pessoal. Estou muito grata pelo contato e reconhecimento. Nessa hora eu parecia o Rodrigo de 8 anos lá na foto, com um sorriso no rosto, mas por dentro uma mistura caótica de felicidade, euforia e ao mesmo tempo ansiedade, nervosismo, timidez e dúvida também, porque como assim ela lembra de mim e tem uma foto minha até hoje? São 40 anos, gente. Nesse período ela certamente teve centenas, talvez milhares de alunos e alunas. E assim, eu nem era o aluno marcante do colégio, né? Eu era tímido, ficava na minha, não era muito notado, sabe? Será que ela estava só sendo gentil, sendo educada, por isso ela disse que lembrava? Tudo isso ficou passando pela minha cabeça. Eu esperei ela voltar de férias no dia 3 de fevereiro e mandei uma mensagem para o e-mail pessoal dela. Agradeci pela resposta, expliquei melhor o projeto e perguntei se ela toparia gravar um depoimento pro episódio. Deixei meu contato, WhatsApp e tal, beleza. Mandei esse e-mail no dia 3, no início da tarde. Não teve resposta no dia 3, dia 4 já acordei meio ansioso e nada, dia 5 nada, dia 6 nada, dia 7 nada. Aí eu relaxei, né? Vai que ela deixou pra responder outro dia, ou sei lá, voltou de férias com muito trabalho, ou até, pô, vai que ela pensou melhor, quem é esse maluco me procurando 40 anos depois? Enfim, no dia 8, era um domingo, eu tava em casa escrevendo umas coisas, nesse mesmo lugar onde eu tô agora gravando essa locução, na sala da minha casa, e o meu celular tava carregando, não tava do meu lado, meu celular tava no banheiro. Quando eu vi, tinha uma ligação perdida e uma mensagem dela no WhatsApp. Aí eu respondi logo, falei sobre a foto, que eu queria mostrar a foto pra ela, e a gente combinou de fazer uma chamada de vídeo pra eu mostrar a foto pra ela e pra eu usar a gravação aqui no episódio. Eu não mandei a foto pelo WhatsApp, deixei pra ter a surpresa da foto na hora da chamada. Isso era um domingo e a gente combinou de fazer a chamada na sexta-feira, ou seja, ainda tinha mais 5 dias de ansiedade. Mas a sexta-feira chegou. E se você ficou ouvindo esse episódio até agora, se você me deu esse voto de confiança, eu acho que você merece entrar nessa chamada também. A chamada do reencontro com a tia Ballard, a minha professora mais marcante, exatos 40 anos depois daquela foto no palanque em frente ao quadro negro. Bom, tô aqui já na chamada do Zoom, tô esperando ela entrar. E eu nunca fico nervoso, acho bem tranquilo fazer entrevista, mas nesse caso eu tô muito nervoso, porque são 40 anos de intervalo desde a última vez que a gente se falou, então tô ansioso. Ó, ela apareceu aqui na chamada, vou aceitar pra ela entrar, vamos lá. Oiê, Oi, oi, tudo bem? tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Mas eu não tô te ouvindo. Não? Peraí, deixa eu tentar resolver aqui. Peraí, deixa eu fechar de novo. Pronto, já não bastasse a ansiedade, ainda começou desse jeito. Eu vou sair e vou entrar de novo. Peraí. Ela estava no trabalho e alguém chegou lá na sala para ajudar a resolver o problema do áudio. Não, estava desligado o som. Tá, muito esperto. Ah, acho que agora tá, né? Oi, Rodrigo. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo agora, tô ouvindo bem. Ah, que bom, tô te ouvindo bem. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô muito feliz que você topou, muito Ah, obrigado. eu também, tá? E é interessante, né? Porque esse papo de memórias é porque eu não consegui ir em casa, mas eu tenho o seu retratinho. É mesmo? É,
num porta-retrato que provavelmente sua mãe me deu. Que legal, que legal. Você pouco mudou. Você também, e é engraçado, né, porque eu tenho um registro que eu já vou te mostrar aqui, que é uma foto sua comigo na sala, que não aparece o seu rosto, o seu cabelo tá de lado, assim, e não dá pra ver o rosto. Então o que eu tenho do seu rosto é só a lembrança mesmo daquela época. Mas aí quando eu achei você na internet e vi, eu falei: "Pronto, é ela, com certeza", deu pra ver na hora. Mas com esse nome, né, Rodrigo? Então, esse nome também é muito encantador, né, um nome muito bonito, muito diferente, e é isso, assim. Então, poxa, muito legal, fico muito feliz de você ter topado. O meu impulso aqui é te chamar de tia Ballad, mas eu vou me Ah, controlar. tudo bem. Tá valendo. Mas eu fiquei feliz justamente na minha memória, você é um aluno lindo, super estudioso, sua mãe super presente. A minha mãe lembra muito de você, eu conversei com ela agora, né, e ela lembra muito, a minha mãe lembra onde você morava, ali perto do colégio e tal, então, achei, poxa, fiquei muito, muito feliz, assim. E o que eu queria E aí dizer, se depois você desse puder momento inicial, os 2 ali realmente felizes com o reencontro, ela relembrou a passagem dela pelo São José, ela era muito nova, sei lá, talvez 20 e poucos anos, ainda estava terminando a faculdade de pedagogia. E aí peguei em 84, 85 foi a sua turma, e 86 as turmas de segundo ano. Aí depois eles fizeram um convite para Depois ela virou coordenar coordenadora e já logo na sequência supervisora eh, pedagógica. Ela ficou os 10 anos no São irmãos. José. Eu acho que foi uma boa escola para mim. E o contato com os alunos, né, eu assim, né, eu muito jovem, então eu sempre gostei muito da ludicidade, da brincadeira, eu acho que deve ser isso que você lembra um pouco. Eu sabia que eu tinha que trabalhar tudo que estava previsto no programa, mas o que eu lembro é que eu fazia os combinados com vocês. Colocava o planejamento e se a gente cumprisse, a gente tinha o final do dia para brincar. Brincar aí na disputa, né, de jogos e tal, e vocês gostavam muito disso também. Eu acho que isso é muito bom, porque vocês gostavam de estar na escola. Perfeito, eu lembro muito bem que a turma ficava muito empolgada e fascinada com aquilo, e você era uma professora muito assim, que a turma era muito hipnotizada nas suas aulas e nas brincadeiras e em tudo. Por isso que foi a professora mais marcante para mim. Acho que todo mundo tem professores e professores muito marcantes ao longo da trajetória, né? E eu tive outros professores que eu adoro também, mas acho que nenhum foi tão assim de ficar na memória e na lembrança de alguém tão marcante ao ponto de envolver minha família também, da minha mãe também gostar muito de você, enfim, eu não lembro disso ter acontecido com outros professores, sabe? Por isso que eu achei tão especial, assim, e quis entrar em contato com você. Acho que isso tinha um pouco nos nossos encontros ali. Muito. Quantas histórias vocês recontaram, iam lá na frente. Naquela época, São José tinha palanque, vocês subiam no palanque, então vocês tinham direito de subir no palanque, que também era do professor, ficava uma coisa assim, né, de pé de igualdade. Então, acho que isso tem um pouco a ver, tá? Era instintivo, naquela época eu era muito nova, eu não tinha ainda Aham. essa ideia de, protagonismo, o direito do protagonista, o aluno enquanto protagonista, o escolar enquanto protagonista, entendeu? Dessa alternância de vozes. Isso aí eu vou, né, depois, mais tarde, estudando e Claro. verificando como é que a gente aprende da mesma forma que a gente ensina. Sim, sim. Há uma troca aí que precisa ser generosa. Muito legal. E quando você falou do palanque, eu lembrei que essa foto que eu tenho, que eu vou te mostrar agora, se eu não me engano, eu tô em cima desse palanque. Eu queria até a sua ajuda para ver se você lembra o que estava acontecendo nessa foto, assim, porque a minha memória ainda tá um pouco nebulosa. Haja memória, né, Rodrigo? Haja memória, mas eu tô muito impressionado com a sua memória, assim, de você lembrar tantos detalhes de 1985, que já passou muito tempo, e tá tudo muito vivo na sua lembrança, né? Eu vou te mostrar aqui o que que eu achei numa pastinha na casa da minha mãe. Vou compartilhar a tela aqui, ver se você consegue ver. Primeiro é aquele cartãozinho. E aí eu fui mostrando pra ela, primeiro os certificados, aqueles de honra ao mérito. Então, tá dando pra ver aí? Tá. Esse é o do primeiro bimestre de E E ela notou que 85, no né, que a gente cantinho recebia ali tinha uma assinatura do reitor. cartãozinho de honra ao Eu lembro até do irmão reitor. Eurico, né, irmão Eurico. É. Engraçado, eu não lembro desse nome. Você lembra dele? Eu não lembro Eu não. não sei se foi com a sua turma, mas eu me lembro que eu fiz uma atividade, agora só porque surgiu eu lembrei, hein,
uma atividade que eu queria que vocês fizessem, exercitassem mais a matemática e propusessem situações, né, problemas, contas, alguma coisa, na hora da brincadeira. Então, eu levei bola de gás, daquela bolinha bexiga, colocaram dentro, assopraram, e aí eu fiz a brincadeira de vocês jogar, e quando eu fiz um, dois, três, todo mundo teve que explorar, e foi aquele barulhão. Aí daqui a pouco chega o irmão Eurico na porta da sala. Professora Baladi, o que que é isso? Uma atividade de matemática lúdica. Quando eu mostrei para ela os boletins, em um deles tinha uma anotação que me deixou meio intrigado. Que as minhas notas começaram muito boas, depois caíram um pouquinho, e eu levo uma pequena bronca aqui nas observações, ó. Suas notas estão boas, você vem mantendo bons resultados, capriche, mas agora, você tem se prejudicado muito por causa da sua conduta que deixa muito a desejar. Pense bem, é mais fácil construir um menino do que consertar um homem. Ó, mas isso não foi meu não. Não, isso Não. me deixou surpreso, porque eu tinha uma lembrança de que eu era um aluno muito tranquilinho, assim. Depois quando eu cheguei lá na sétima série, oitava série, eu cheguei a ficar de recuperação e tal, não era um aluno tão bom. Mas nesse começo de trajetória, eu não lembrava disso, assim, de ter questões de conduta, assim, É, né. ó, na minha memória, isso está distante, essa observação é distante, a sua postura, a sua participação, eu vejo você mais assim, mais meigo, Uhum. mais tímido mesmo. É. Até bom isso ter acontecido, porque hoje mesmo onde eu trabalho, eu tenho refletido muito sobre o valor da nota e o valor de uma rubrica. Isso é uma rubrica, Uhum. tá? Uma observação, isso é uma rubrica. E talvez uma rubrica, né, escolhida por terceiros não seja o ideal, quer dizer, uma rubrica escolhida por conta de uma nota que caiu de 9 para 8, o É, que que o 9 diz e o que que o 8 diz, tá, é. Rodrigo? Na nossa vida, né. Bom, depois dos certificados e dos boletins, chegou o momento mais importante. E aí eu vou te mostrar agora essa foto que eu achei, que eu quero que você me ajude a desvendar o que tá acontecendo nessa foto, que eu tô lá em cima do palanque com você. Ai, que lindo. Eu acho que isso é ali na frente, né, no quadro negro e tal, no Aham. palanque. Eu não sei se eu lembro que tinha umas medalhinhas, né, que a gente recebia no fim do ano, de honra ao mérito também. Eu não sei se talvez você esteja colocando uma medalhinha em mim, não dá pra ver a medalha, mas ela pode estar encoberta ali. Mas eu não sei, você tem alguma ideia do que era esse momento, assim? Olha, Rodrigo, sinceramente, eu não lembro nem da medalha, tá, tô sendo sincera. Eu lembro que vocês subiam, né, eu tenho essa coisa, né, do acarinhar, né, do que eu acho que é importante, do acolher, desse cuidado. O que eu me lembro é que vocês subiam, e quando vocês subiam, porque vocês iam ter uma hora de vocês de protagonismo mesmo, né, alguma coisa que vocês faziam, e aí a turma toda aplaudia, essa coisa. Eu não sei se foi medalha, eu não lembro. É engraçado, porque eu lembro muito dessa sua jaqueta, assim, eu não sei se eu lembro por causa da foto, a foto Hum. solidificou essa memória na minha cabeça, ou se eu realmente lembro das aulas, assim, dessa jaqueta de couro, não sei, enfim, mas dessa cor, eu lembro muito. E achei muito curioso, assim, o único registro que eu tenho seu, não aparece o seu rosto, você vê que o cabelo tá ali encobrindo o rosto, É, o cabelo é o mesmo, o cabelo é o mesmo, a saia não tenho mais, não tem. mas se eu te contar que a jaqueta dá em mim, É mesmo, ainda tem essa jaqueta? eu ainda tenho essa jaqueta de Que couro, é um legal. presente especial que eu Que guardo. legal, que legal. Mas, enfim, é uma foto que eu guardo com muito carinho e achei incrível, assim, poder você comentar a foto foi muito legal, assim, muito muito bom você É, não, tanto mas tempo na depois. minha memória é isso, entendeu. Então, apesar de uma escola com rigor conteudista, que eu também Uhum. sou grata, acho que mudou a minha trajetória dentro da educação, o rigor dessa escola específica, tá, que eu tive que quantas viagens, quantos estudos eu realizei, me ajudou para que eu pudesse entender o panorama um pouco mais ampliado, né. Depois eu vou fazer a opção de não só trabalhar para a rede privada, mas trabalhar também para a rede pública e garantir a qualidade no trabalho que eu quero garantir, né, por isso que eu estou aqui, né, 45 anos trabalhando, Claro. para garantir a qualidade, né, para colaborar um pouquinho, garantir não, não garanto nada, Aham. colaborar um pouquinho
a qualidade, né, o que a gente acredita, a qualidade social. Eu realmente fiquei muito contente de saber que até hoje ela trabalha na área da educação, acreditando na educação, professoras e professores, né? A gente tem que respeitar e tem que dar todo o reconhecimento. E eu aproveitei o finalzinho da nossa conversa e não resisti. Eu perguntei se por acaso ela lembrava do tal do leão no quintal ali perto da casa dela. E ela não lembrava. O que me deixou mais confuso ainda, porque, pô, ela morou ali naquela região por muitos anos, quando tinha essa moda no Rio de Janeiro, né, de comprar leão ou tigre de estimação. Mas eu realmente não lembro. E ainda bem que há leis, Isso, exatamente. né, para proteger os direitos, né, dos leões, dos tigres. Mas Imagina. assim, não, eu não lembro. E eu transitava, porque eu andava muito, né? Eu ia a pé para minha casa, para a casa dos meus pais, que era ali. Pois é, então eu já tô duvidando de novo da história do Leão da Tijuca. Mas as outras dúvidas, aí eu não tenho mais. A tia Ballad, você viu aí, existe mesmo. Inclusive com esse nome tão diferente que eu não ia esquecer, né? Queria que você me contasse assim, você sabe qual é a história do seu nome, de por que você se chama Ballad? Minha avó era libanesa, né, eu não a conheci, ela faleceu quando ela tinha 40 anos, né, de meningite, mas minha mãe também, que não a conheceu, quis fazer, né, uma homenagem, e aí por isso que eu recebi o nome de Ballad. Assim, nunca fui a fundo não, mas assim, meu padrinho era libanês também, então ele falava Ballad, Ballad significa do meu povo. Aí é algo que eu até gosto de acreditar, porque eu gosto dessa ideia do coletivo e da justiça. Em francês, e a França vai colonizar o Líbano, né? Sim. A balade é algo que tem a ver com, assim, com passeio, entendeu? Com o andarilho, né? E também é uma imagem que eu gosto muito, eu gosto desse sentido de liberdade, para estar com o valor mais precioso que existe, é o da liberdade. Então, o Ballad tem isso. E, recentemente, aqui no trabalho, uma colega que faz dança do ventre falou assim: a professora dança do ventre falou que é o estilo Ballad. Aí ela ainda brincou: o que vocês acham? É um estilo lento ou agitado? Aí todo mundo começou a rir, agitado, né? Isso eu nem sabia, tá? Eu até falei que vou aprender dança do ventre aos 60. Sério, eu tô muito feliz de a gente ter conversado e de ter o seu depoimento no episódio. Queria só te agradecer muito, 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 não só por esse encontro, mas por tudo, desde 1985 até hoje. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz. Olha, eu agradeço porque é tão importante para um professor saber a trajetória, né, dos seus alunos. Porque, sabe aquela história que a gente fica um pouquinho em cada um? Então, hoje você está ficando também um pouquinho. Ballad sai diferente hoje daqui, entendeu? Sai com esse sorriso aí gostoso. A gente se modifica. Que bom, né? Com essa troca. Você está trazendo leveza para um dia meio pesado aqui de questões administrativas, pedagógicas, mas administrativas. E eu é que agradeço esse reconhecimento. Assim, quantos professores não sabem que eles fizeram a diferença na vida daquele aluno. É que aquele aluno, às vezes, não desistiu. Na escola pública tem muito isso, tá, Rodrigo? Sim. Né? Não desistiu porque alguém acreditou. Então, eu gosto de ser animada e otimista frente à vida. Sua mãe tá bem? Tá ótima, tá ótima. Minha mãe, inclusive, assim, acabando essa nossa conversa aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar pra minha mãe pra contar. E manda um beijo pra ela, tá? Vou mandar. E com certeza ela tem uma participação muito grande, né, nessa pessoa que você é hoje, viu? O recado foi dado, eu mandei o beijo e a minha mãe mandou de volta. Ballad, adorei saber notícias suas. Foi muito bom, tá? Um beijo pra você também, fiquei feliz. Tá bom? Tá bom, ó. Beijo grande, hein? Obrigado, tia Ballad. Um beijo. Um beijo, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau. Eu sou o Rodrigo e esse é Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu.
E aí, você lembrou de alguma história sua com uma professora, com um professor? Ou se você é professora ou professor, tem alguma história aí pra me contar? Ou sei lá, quem sabe você tem uma história com um leão de estimação ou com uma árvore? Qualquer história boa tá valendo, eu quero saber. Uma semana depois desse episódio sai o Tua Vez, que é o episódio bônus com as tuas histórias. Você pode mandar pelo e-mail, ondeeutava.podcast@gmail.com. Se preferir mandar em áudio, pode ser pelo Telegram, t.me/ondeeutava, ou no comentário da newsletter no Substack. Aproveita para seguir por lá. Na newsletter, inclusive, como eu falei, tem a foto, a famosa foto que eu tanto citei aqui no episódio. Assinar a newsletter é de graça, mas se você quiser ajudar esse projeto a ser sustentável e ainda ganhar umas recompensas, tem a opção de fazer uma assinatura paga, pelo próprio Substack, pelo Apoia-se ou pelo Pix. A chave é o e-mail, ondeeutavapodcast@gmail.com. Na descrição do episódio tem os links para você apoiar. As recompensas são uma edição extra da newsletter com mais bastidores e mais imagens. Lá eu vou publicar todas as imagens que eu citei aqui, do boletim, da árvore, da pastinha do Comando Estelar Flashman. E você também ganha acesso ao nosso grupo no WhatsApp para a gente fofocar um pouquinho mais. Então, pensa com carinho aí, vai me deixar muito feliz. Eu faço todas as etapas da produção sozinho e sem patrocínio, então o seu apoio é muito importante. Eu pesquiso e escrevo as histórias, faço as entrevistas, monto as newsletters, faço a edição de áudio e ainda faço a curadoria da trilha sonora a partir do banco da Blue Dot Sessions. Você tem gostado da música aqui, no Onde Eu Tava? Gostou da história de hoje? Me diz aí o que você achou. Deixa um comentário no Spotify ou no YouTube, no Substack, no e-mail, onde você quiser. O Instagram é Onde Eu Tava Podcast e espalhe a palavra por lá também. Obrigado por ter ficado até o fim e até a próxima história.